Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula vamos fazer ensaios com amplificador operacional diferencial. Vamos abordar estes tópicos: análise no modo diferencial propriamente dito, no modo comum. Vamos também analisar ganho e relação de fase entre sinais de entrada e saída, comportamento para sinais AC e DC e análise das formas de onda no circuito. Eu tenho aqui dois circuitos básicos que servem para nós entendermos o que significa modo diferencial e modo comum. Neste primeiro caso aqui, modo diferencial, eu tenho um gerador que fornece 1 volt de pico a pico para a entrada não inversora, através do resistor de 1K. A entrada inversora está aterrada também através do resistor de 1K. Significa que, então, entre esses dois pontos aqui, entre esses dois terminais de entrada, eu tenho uma diferença de potencial que corresponde à entrada de sinal do meu gerador. Daí, então, o nome modo diferencial, porque as entradas possuem uma diferença de potencial. Relacionando R3 com R2, eu tenho um ganho teórico da ordem de 10. Como eu estou introduzindo o sinal na entrada não inversora, então eu vou somar mais um. Esse ganho aqui é da ordem de 11. Vamos ver o que acontece no modo comum. No modo comum, como o próprio nome diz, eu tenho o mesmo sinal aplicado nas duas entradas. Com isso, o que vai acontecer? A diferença de potencial aqui é zero. Significa que 0 vezes alguma coisa é igual a zero. Então, esse é o modo comum. Vamos partir, então, para os ensaios. Eu tenho aqui o circuito já montado no multisim. Essa parte aqui do circuito nós já sabemos como introduzir no multisim. Vamos ver aqui esses dois geradores. São geradores de tensão contínua. Como é que eu fiz para introduzir no multisim? Escolhi esta opção, Place Source. Esta opção e esta opção. Aqui está o gerador, símbolo do gerador. Vamos ver como é que ele foi configurado. Antes de configurar, por padrão, quando eu aproximo o cursor do mouse do gerador, me aparece aqui um scroll, uma barra scroll. Scroll é horizontal. Serve para eu ajustar rapidamente a tensão do meu gerador. Aqui no caso de 0 a 10, porque eu configurei assim. Nem sempre é conveniente utilizar o mouse. Eu preciso, às vezes, fazer um ajuste mais pausado. Então, vamos ver como é que foi configurado. Botão direito, propriedades. Botão direito do mouse, propriedades. Está aqui, ó. Chave, né? Aqui no caso é a tecla. Eu usei a letra A. Tenho várias opções aqui, desde espaço até os números. Eu optei pela letra A. O valor máximo do gerador, 10 volts. O valor mínimo, 0. Então, ele varia de 0 a 10 volts. E o incremento que eu quero é de 1%. Significa o quê? É 1% sobre 10 volts, que me dá 0,1 volts. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 5%, esse incremento seria de 0,5 volts. Vamos ver ele funcionando. Então, eu vou pressionando a tecla A. À medida que eu vou pressionando, eu tenho um incremento de 0,1 volts. Eu quero voltar. Mantenho a tecla Shift pressionada e pressiono novamente A. Vou pressionando A até zerar.
E aqui a mesma coisa, a diferença é que eu estou utilizando a tecla B. Vamos voltar. Muito bem. Vamos agora fazer a simulação e interpretar alguns dados importantes. Simulando, vou abrir o voltímetro. Eu estou usando o voltímetro porque eu estou trabalhando com sinal DC. Então, eu não preciso utilizar o osciloscópio. O voltímetro já me dá uma boa indicação do que ocorre no circuito. Então, veja, está simulando, o multisim está simulando a saída aqui muito próxima de zero. Por que que não é zero? Porque dentro do circuito integrado existem componentes que estão sujeitos a uma série de parâmetros, como resistência de perda, capacitâncias parasitas, influência de temperatura e uma série de outros fatores. Então, não é exatamente zero. O que significa esta configuração? Veja bem, se eu estou aplicando zero nesta entrada e zero nesta entrada, ele está operando como modo comum, que é exatamente a mesma coisa de eu fazer isto aqui, ó. Uma única bateria eu vou ligar aqui na entrada. Observe, 11,44, vou simular 11,44. Exatamente a mesma coisa. Aquele circuito que eu acabei de mostrar para vocês agora. Vamos voltar e vamos fazer isto aqui, ó. Eu vou aplicar 0,5 volts na entrada inversora. Com a letra A, teclando A, 0,5 volts. Esse ganho teórico aqui é da ordem de 10. Então, eu devo ter aqui na saída algo em torno de 5 volts. Vamos lá, simulando. Aqui, 4,988 volts. Como eu estou aplicando o sinal na entrada inversora, então a saída é invertida em relação à entrada. Daí, então, esse sinal de menos. Eu vou voltar e vou aplicar agora 0,5 volts na entrada não inversora. Observe agora que eu tenho 5,011 volts. E não me aparece o sinal negativo porque não há defasagem. Mas observe o seguinte, eu tinha aqui 4,988 volts negativos e aqui 5,011. Isso se deve ao fato porque eu estou utilizando agora a entrada não inversora e eu tenho o ganho teórico mais 1. Por conta disso. Eu vou colocar agora neste gerador uma tensão de 1 volt. Então, vai prevalecer a entrada inversora. Então, vamos lá. 0505, zerou. Entrei aqui em modo comum. E agora aqui eu vou entrar no modo diferencial. Veja bem, vai indicar exatamente aquela tensão inicial, menos 4,988 volts. Muito bem, esse aqui é o comportamento para sinais de entrada DC. Vamos ver como é que ele se comporta para sinais de entrada AC. Está aqui meu circuito. 2 geradores na entrada, 500 mV de pico, frequência de 1 kHz. 500 mV de pico é a mesma coisa do que 1 volt de pico a pico. Vamos ligar o simulador. E aqui eu coloquei 2 osciloscópios apenas para ilustração. Os 2 canais do osciloscópio, os 2 canais B do osciloscópio estão ligados na saída. Logo, os dois vão me indicar a mesma tensão de saída. A única diferença é que no canal A deste osciloscópio eu liguei a entrada não inversora, em cor laranja.
E aqui no canal A desse osciloscópio eu liguei a entrada inversora cor verde. A única diferença. E já está simulando. Observe que a saída é zero. Por quê? Eu estou trabalhando aqui, operando aqui em modo comum. Exatamente a mesma tensão nas duas entradas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui zero. Vai prevalecer então 1 volt de pico a pico na entrada não inversora. Zero. Observe, o multisim ele não aceita zero, então ele colocou aqui uma medida mais próxima de zero, de acordo com a programação interna dele, que seria 1 femtovolt de pico. O que significa isso? É um prefixo, né, de unidade de medida, e o femto é um submúltiplo, que equivale a 10 a menos 15. Veja aqui a quantidade de zero que eu tenho antes do 1. Então, eu considero isso aqui 0 volts mesmo. Eu vou ligar agora o meu simulador e vamos ver o que acontece. Ó, as saídas agora em azul já estão funcionando. Por quê? Porque quem prevalece agora é essa entrada e ele já está no modo diferencial. Vamos então fazer uma análise. Primeiro, sinal de entrada e saída estão em fase. Óbvio, né? Era de se esperar porque eu estou utilizando a entrada não inversora. Vamos analisar agora o ganho. Simples de fazer isso. Eu vou desligar aqui esse canal. Eu vou desligar aqui esse canal. Então, eu tenho aqui entrada e tenho aqui a saída. Vamos medir aqui a entrada. Eu tenho aqui 905,051 milivolts. Vou chamar a minha calculadora e vou colocar esse valor aqui, ó. E vou multiplicar isso aqui por 11. 9,955. Então, eu devo ter na saída esse valor aqui. Nove vírgula novecentos e cinquenta e nove. Então, praticamente o mesmo valor. Veja bem, então, eu estou operando aqui no modo diferencial. Muito bem. Eu vou fazer agora o seguinte ajuste. Eu vou colocar aqui 250 milivolts de pico. Para efeito de cálculo, eu vou considerar, então, o ganho teórico igual a 10. Porque, veja bem, eu estou trabalhando agora nas duas entradas. Então, eu vou considerar, e veja bem, isso é para efeito de cálculo. Eu vou considerar um ganho igual a 10. O que vai prevalecer aqui? A entrada não inversora, menos o quê? Esse valor aqui. Então, prevalece aqui 250 milivolts de pico ou 500 milivolts de pico a pico. Multiplicando por 10, eu devo ter na saída algo em torno de 5 volts. Vamos simular? Observe que já houve uma queda aqui. Esse aqui é a entrada. Aqui na saída. Ó. Deixa eu ligar aqui a saída. Ó. Saída, ó, houve uma queda já na saída. Vamos medir a saída. Eu devo ter algo em torno de 5 volts. Está aqui, 4,974 volts. Muito bem.
eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter, eu vou colocar 250 mV aqui em cima e 500 mV embaixo, de tal forma que quem vai prevalecer é a entrada inversora. Então vamos lá, 250 e aqui 500. Então vamos prestar atenção agora nas análises. Deixa eu ligar aqui todos os canais. Vamos prestar atenção agora nas análises. Primeiro, eu modifiquei aqui o modo diferencial, ou seja, quem vai prevalecer é a entrada inversora. Só que não vai mudar a amplitude, mas eu vou ter que verificar um fato bastante interessante e importante. Isso vai ter que acontecer, ou seja, vai haver uma defasagem de tensão entre entrada e saída. Vamos simular e a gente vai observar isso. Está vendo? Houve a defasagem da tensão. Se eu medir essa tensão aqui, ou essa aqui, tanto faz, em qualquer um dos osciloscópios, eu vou ter os 5 volts. Então, vamos dar uma confirmada. Está aqui 4,990 volts. Não houve mudança no sinal da saída, a não ser a defasagem em relação ao sinal aplicado na entrada. Então, o que nós vimos foi, nesse circuito, modo comum quando os dois sinais são exatamente iguais e aplicados na entrada, e o modo diferencial, que é esse caso aqui. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Nas próximas videoaulas vamos avançar com mais configurações possíveis nos amplificadores operacionais. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!